Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Como vocês estão? Todos me ouvem bem? Me escutam bem? Me mandem aqui no chat até para eu saber. Sim, obrigado, Cristiane, por responder. Obrigado. Mago, agora me pegou, hein? Muito bom, vamos lá. Bom, 2 minutinhos aqui, vamos começando. Magu, obrigado, Magu. Vou começando mais uma edição do nosso Neo Talks. De novo, né? Prazer demais falar com vocês, estar aqui com vocês. Só para me apresentar, quem não me conhece, eu sou o Lucas Tojo e hoje a gente vai falar de um tema que particularmente é assaz interessante, um tema que pesa em qualquer operação de atendimento. Como a gente equilibra o rigor do compliance, a experiência do cliente e o orçamento sem sacrificar nenhum dos três. Cara, que tema absurdo de bom. Um ponto importante aqui, tá? Para todo mundo já começar com essa pergunta no ar. A regulação do atendimento, ela não é só um detalhe jurídico. Ela já pesa diretamente no custo e na tomada de decisão de qualquer empresa hoje em dia, principalmente com a IA, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas, né, sempre bom ter os recadinhos. Então é importante também trazer. A ideia do No Talks, quando a gente sonhou com esse projeto, é fazer um webinar, tá? Não é uma aula, não é somente uma apresentação, não é apresentação de produto, zero jabá, muito pelo contrário. É mais uma ideia de conversa estratégica, onde a gente trouxe aqui dois é, palestrantes, né? Duas pessoas incríveis para poder trocar com a gente. Então eu faço perguntas, a gente gera um debate, e aí quem estiver assistindo pode jogar aqui também as perguntas no chat para que a gente vá trocando, tendo um modelo aqui realmente de troca bem assíncrona, tá? Inclusive está aqui a questão dos Q&As, beleza? É importante sempre trazer também, falando um pouquinho da Nel, né? Para quem não conhece, enfim, tá legal, mas cara, cai aqui a primeira vez, quem é Nel assiste, né? O que vocês fazem? Então nós somos uma plataforma conversacional Omnichannel com IA, tá? Só alguns bullet points aqui. A gente foi fundado em 2007, como vocês veem. Em 2012, a gente lançou a primeira ferramenta Omnichannel do Brasil. Em 2014, a gente começou a ser assessorado pela Endeavor, aquele fundo empreendedor que monitora, né, as principais potências aí de mercado. Em 21, fomos adquiridos pela Alka Capital, então Search Fund. Em 23, nós tivemos, então, o rebranding da Nel. Em 24, lançamos a Nubia, nossa IA, Copilot aí, que ajuda tanto no operador, como também resolvendo protocolos ali na frente com o cliente, tá? Então, bem resumão aqui, como eu disse, a gente não vai ficar trocando aqui sobre jabás, mas todo o ecossistema conversacional da sua empresa a gente consegue trazer para cá. Tá? A camada do assist, configurações, os canais que suportam isso, telefone, WhatsApp, e-mail, redes sociais, Instagram, Facebook, Reclame Aqui, workflow, comunicação entre áreas com nível 2, nível 3, back-office, a parte de relatório, autosserviço, como URA, modelos de IA, né, cognitiva, o commerce, quanto uma solução de vendas plugada já na própria ferramenta, e a voz do cliente acompanhando ali o CSAT, tá? É, Hoje a gente atende mais de 400 operações de forma geral, aqui estão algumas marcas, inclusive uma delas a gente já trouxe também para conversar, que é o pessoal da Forte Tecnologia. Daqui a pouco eu chego para chamar a Érica para essa conversa. Antes disso, trazendo um pouco aqui do pano de fundo, gosto bastante desse slide. Cara, três dados absurdos, absurdos de bom. Inclusive, tem aqui no final o link da pesquisa. Se alguém quiser depois, manda no chat, vai ficar disponível no nosso YouTube. A gente dá um jeito de colocar lá. São três dados absurdos, tá? Primeiro ponto: o Gartner estima um investimento global em governança de IA, algo em torno de 500 milhões para 2026. Eu fiquei em choque com esse dado. E a projeção é até 2030 chegar em 1 bilhão. A gente está falando de 1 bilhão de investimento, segundo o Gartner, só para falar de governança de IA. 75% das economias globais que detêm regulação fragmentada de IA precisam ter essa regulação. Compartilho sim, pode deixar, Giovana. Fragmentada de IA até 2030, segundo também a Gartner. Ou seja, pô, minha empresa hoje não faz. Cara, então corre que você tem mais 4 anos aí para fazer parte desse 75% e chegar em 100, tá? E no Brasil, a gente ia ter um custo médio de algo em torno de 7 milhões, segundo a IBM. Ou seja, como a gente falou, o compliance deixou de ser uma pauta jurídica, né? Antes, quando a gente falava de compliance, eu, quando vou muitas vezes falar com o cliente, vai falar com o meu compliance, fala com o jurídico.
E, na verdade, ela já é uma linha de risco financeiro, né? Inclusive para nós que tratamos ali direto com CX, com atendimento ao cliente, tá? E aí, é, no final do dia, o que que acontece, né? Quais que são os dois pontos ali para a gente realmente começar uma conversa? 91% dos líderes de atendimento sentem pressão para adotar a IA em 2026, segundo a própria Gartner. Então, se você faz parte desses 91%, fique tranquilo, você faz parte de um mundo de oportunidades de líderes de CX que precisam ter a IA, seja no front-end, seja no back-end como Copilot, ajudando o time a desenvolver e desempenhar melhor. E, segundo a própria Gartner, 85% desses líderes estão ampliando as responsabilidades dos agentes humanos, mesmo tendo a IA em alta. Ou seja, a IA ela entra como um apoio operacional estratégico, mas eu também olho para o meu agente, né? Eu olho ali para o time e eu entendo, cara, ela não vai substituir. Não é essa a ideia. A ideia é fazer com que o meu humano se especialize em IA, se especialize em relacionamento, para dar mais qualidade ali no front para os nossos clientes. Tá bom? E os setores mais afetados por violações, também segundo a Gartner, são saúde, então a gente está falando aqui de 11,43 milhões, uma grana muito boa. Finanças, com 8,92, quase 9 milhões. E serviços, tá? Essas indústrias, então, como até consta aqui, registram já um custo que superam praticamente 7,2 milhões em investimento. Como eu disse, é dinheiro na mesa, dinheiro bom. E aí fica a pergunta para a gente começar e já trazer os nossos convidados. Então, regulação é sinônimo de atendimento mais caro? Quem nunca se fez essa pergunta, com certeza vai passar a se fazer. Já aproveito aqui. Então, Érica, por favor, se apresenta para nós. Bom, boa tarde a todos que estão aqui com a gente, né? Eu sou Érica, trabalho na Force Tecnologia. Hoje fico responsável por toda a frente de atendimento ao cliente. Então, dentro do meu guarda-chuva, eu tenho áreas de implantação, de CS, de suporte e uma interação muito forte ali com o time de desenvolvimento e produto para que consigamos, né, dar todo o retorno que a gente precisa ao cliente que hoje contrata a Forte, seja no mercado contábil, seja no mercado corporativo. Boa, obrigado, Érica. E aí, Edu, tá por aí também? Fala um pouco com a gente aí, meu cara. Por aqui, pessoal. Prazer, sou o Edu, eu sou líder de CS aqui da Nel. Venho do mercado do varejo, trabalhava na CRM Bônus antes, Ambev, TripAdvisor, enfim, algumas empresas sempre trabalhando com CS, atendimento ao cliente, e me interesso muito sobre o assunto, gosto muito, sou um fissurado por IA, uso para tudo, o Cláudio, o Massa. GPT, a Nel, para qualquer coisa que eu tenho que fazer. Então, estou super animado com o papo que a gente vai ter agora. É um prazer estar com vocês aqui. Boa. Obrigado demais, Edu. Obrigado demais, Érica. Antes da gente começar com os temas, vou lançar a primeira enquete. A gente gosta de enquete aqui, tá, pessoal? Então, enquanto o pessoal coloca na tela, só para dar um recadinho, a enquete é anônima, fiquem super em paz. Eu juro que eu não vou ficar lendo o resultado que você marcou e nem vou passar para o seu chefe ou alguma pessoa do time, tá? Então, a primeira enquete na tela. Hoje, qual é o maior desafio da sua empresa ao equilibrar as exigências de compliance com a experiência do cliente, né, com CX? As regras de segurança compliance tornam o atendimento engessado e lento. Falta maturidade, um indicador para unir ali a satisfação, né, o NPS. O compliance e CX ainda são tratados como linhas isoladas, né, não tem comunicação. Ou hoje vocês já conseguem equilibrar muito bem ambas. Vão opinando aí, vão votando. Enquanto isso, eu já vou trazer aqui nosso primeiro tema. Pô, já voltaram? Rapaz, foi rápido dessa vez. Então a gente teve aí um empate técnico entre as regras de segurança. Deixa eu pegar aqui. As regras de segurança e compliance tornam o atendimento engessado e lento. O compliance e CX ainda são tratados como casos isolados. E tem ali também uma porcentagem que já consegue equilibrar bem. Pô, parabéns aí para quem já está nessa camada de conseguir ter esse equilíbrio, tá? Muito massa. E aí, o primeiro tema, até para a gente começar, e aí, Eric, eu vou puxar com você, né? Compliance é freio ou motor de crescimento? Então, Erika, você comentou que está na Fortes hoje, certo? Na frente E, ali de atendimento ao cliente, que tem um tráfego bastante alto de dados, né? Dados sensíveis ali que vocês sim, transitam com os parceiros. É,
quais são os primeiros passos ali de compliance para garantir essa implementação de IA, para que não exponha nenhuma informação sensível e também não quebre ali não só a experiência do cliente, mas também a confiança na operação. Se pudesse partilhar com a gente. Então, primeiramente é importantíssimo, né, falar sobre o que a Fortes faz, né? Hoje a Fortes ela entrega softwares para o mercado contábil, ou seja, para toda a parte de fiscalização, né, seja fiscal, contábil e legislação de departamento pessoal. Então, por si só, a gente já vê que os dados que o cliente vai tratar com a gente são dados extremamente sigilosos, né? Balanço patrimonial, folha, ponto, né, DRE e etc. Então, a gente precisa ter uma política de governança muito boa, muito alinhada, né? Então, para forte segurança está em primeiro lugar, inclusive está dentro dos nossos valores, certo? Segurança da informação, porque a gente lida com um banco de dados e com informações muito, muito importantes, né? Esse é o primeiro ponto. Te respondendo, né, Lucas, assim, o que traz, né, como fazer isso, né, como aplicar. Primeiro ponto é a governança, né, é definir ali todo o critério que a gente vai ter, quais são as informações, qual é o tipo de IA que a gente vai usar, quem vai usar, quais são os níveis, né, e deixar isso muito claro. A Fortes, ela é um entusiasta da IA, né, é uma empresa de tecnologia, não tem como não ser entusiasta da IA, sendo de tecnologia, né, gente? E aí a gente já tem feito dentro de casa algumas iniciativas voltadas para o letramento de IA, né? E recentemente a gente teve todo um processo de letramento de todos os times, né, para que a gente pudesse ter esse primeiro passo de definição de governança. Então, para começar, é definir a política clara de governança de como a gente vai usar IA, quais são os níveis e quais são os tipos de dados que a gente vai estar podendo usar. Muito massa. E aí, até para trazer aqui também do rigor ou agilidade, dá para ter os dois ao mesmo tempo? Você falou que é um amante aí de IA, né, cara? Que usa GPT, é o Gemini, é o Claude. É, cara, aí, por exemplo, como que você usa principalmente para dados abertos, assim, né, públicos, enfim, no cenário de atendimento ao cliente, né, como que você consegue casar a resposta que precisa ser cada vez mais imediata e como que você entende também que as empresas podem fornecer ferramentas, cara, mais ágeis, mais diretas ali para o time, garantindo, de novo, ao mesmo tempo, essa parte do rigor da governança corporativa, né, do rigor dos dados e a segurança que a gente tanto precisa. Não, perfeito. Assim, a gente está num momento delicado de mercado que hoje a gente pede nossa palavra de ordem e velocidade quando a gente fala de IA. A gente tem Uhum. inúmeros concorrentes, e aí cada um no seu negócio, já atuando com IA, conseguindo otimizar tempo e operações, e ao mesmo tempo a gente tem aquela insegurança do tipo, cara, eu vou usar IA, mas como que eu vou usá-la de forma segura? E principalmente nas empresas que eu acompanho atualmente, eu acho que existe um movimento que não é proibir a IA. Eu acho que quando você vai para o caminho de proibir o uso da IA, você acaba criando soluções alternativas no caminho que vão ser ruins para o negócio, para os dados, etc. A questão aqui não é bloquear a tecnologia, é governar essa tecnologia. Então, o que a gente tem visto em algumas empresas dos setores de atendimento, por exemplo? Essas empresas estão usando ferramentas onde a IA está embarcada dentro dela, e já existe uma segurança da informação ali dentro. Putz, se eu entro no chat GPT e compartilho, seja lá com a planilha que eu esteja trabalhando, etc., eu não tenho noção para onde aquilo vai reverberar, ou quem vai poder ter acesso, etc. Quando eu trabalho com empresas que têm o domínio dessa tecnologia, fica mais fácil saber aonde eu atuo. Então, acho que o caminho aqui não é proibir e falar assim, cara, não use IA no seu dia a dia, porque você vai perder a agilidade e a efetividade que a IA tem para o seu negócio. Mas sim dominar e governar essa tecnologia. Usem ferramentas, e aí a Nel é um exemplo delas, mas existem muitas outras em diversos casos, onde você embute a IA dentro de um produto para você conseguir usar ali dentro. E óbvio, hoje a gente tem uma transformação nas equipes de segurança da informação, TI, etc. Essas equipes têm que estar cada vez mais de olho como que a gente atua dentro dessa ferramenta que está, enfim, usando os nossos dados, guardando eles e otimizando da melhor forma. Mas não deixem de acelerar, não deixem de usar o IA por causa disso. Só tentem entender o seu negócio qual que é a forma mais segura de usar. Os caminhos são contratar empresas que já trabalham com isso, que já tem uma governança de dados muito mais facilitada. Mas, ou seja, é óbvio, a gente tem que pensar como corporação
em garantir a segurança, em garantir o dado, mas isso não pode ser um fator, né, Edu, que bloqueie uma tomada de decisão ou até mesmo surfar a onda de, cara, aproveitar o uso da IA, seja para central, seja para outras frentes de negócio, só por uma questão também de medo ou insegurança ali desse tráfego de dados, né? Muito bom, muito bom. Exato. Eu vi uma frase esses dias, e eu posso mandar o link da matéria para vocês depois aqui no chat, vou procurar enquanto isso, mas a frase era: Show. velocidade sem governança vira risco, mas a governança sem velocidade vira burocracia. Então a gente tem que entender o equilíbrio entre os dois. A gente Muito não bom, pode nem ser tão burocrático no dia a dia, mas também a gente não pode ser livre ao ponto de não gerir nossos dados e risco disso tudo. muito massa. Frase de caminhão Se essa eu aí, hein? puder, se eu puder fazer um contraponto, né, nisso, Claro, é extremamente importante a gente ter essa governança muito clara, porque assim, se a gente tem esses níveis que a gente pode usar, como pode usar, ou quais, né, IAs a gente pode usar, eu acho que um caminho, né, é a empresa, como o Edu já falou, já pegar um produto que embute a IA. Hoje na Fortes, a gente já, dentro da nossa assinatura corporativa, a gente já tem um tipo de IA disponível, então já existe ali uma regulação, né, um acompanhamento de log, do que está sendo usado, de como está sendo usado. Tem produtos também, hoje a gente também usa a solução da ANEEL, né, onde a gente consegue ali manipular, orientar, saber, né, até porque a gente trabalha com legislação, então a gente quer definir exatamente até onde essa IA vai para orientar o cliente. Então, uma forma de regulação, de governança muito importante é a gente adquirir produtos assim, que já estão regulamentados. Proibir não é o caminho, mas a gente também precisa saber os níveis, porque, por exemplo, a gente tem a equipe de desenvolvimento e programação. Então, tudo que vier de código tem que ter uma governança muito assertiva para não cair no mercado, né? Porque o risco disso, a gente entende que é um pouco mais burocrático, mas o risco do código interno cair na mão de qualquer pessoa vai causar um incidente muito maior por conta dos dados que a gente trata hoje. boa. E aí, ô Eric, você deu o gancho perfeito aí para o nosso segundo tema. Cortar orçamento agora ou blindar a operação para o futuro? Você acabou de falar, né? Pô, a gente forma um time de especialista ao invés de simplesmente eu não contratar, eu não ter aquele produto, né, IA ajudando o time. É, Uhum. a gente sabe que cada vez mais, né, e até pelo que eu mostrei no começo, e a gente vem falando já alguns Neo Talks aqui, é, a gente sabe que os dados provam que as empresas que usam a IA de uma forma estratégica, né, seja para automação, uma automação de venda, uma automação de processo, enfim, de forma segura, tem custos de violação ali de alguns milhões, né? É, à frente quem não usa. Então são, acho que quase 2,3 milhões menores do que quem não tem. Além disso, o stack, né, a tecnologia de governança da IA sozinha, ela também reduz custos de impactos em quase meio milhão também de investimento. Como que você, né, como líder, e o que que você daria também de feedback aqui de direcionamento para outros líderes, né, que estão aqui conosco, podem usar essas métricas, primeiro, para convencer a diretoria, né, a de fato investir em uma integração, seja com IA ou seja com soluções ali que também já trabalham ali com uma forma de algum mecanismo de automação para a plataforma de atendimento e também para outras frentes de negócio, né, aqui abrangendo também para outros caminhos, tá? Uhum. Hoje, o primeiro passo, né, é a gente mostrar o que o mercado está fazendo. Se a gente quer continuar relevante no mercado, a gente precisa investir em IA. Né? A gente teve um programa recente que foi o IA na Veia, que foi com esse propósito de letrar todo mundo em IA e ter também ali alguns projetos de desenvolvimento dentro da própria Fortes feitos com IA, né, trazendo ali ganho e eficiência. Então, a diretoria ela precisa, né? Quando vocês forem sentar e conversar com essa diretoria, eles precisam entender que para estar relevante, a gente precisa acompanhar o que vem acontecendo. Isso com muita governança, com muito acompanhamento, com muito entendimento do que vai ser implementado, né? Para que não pense que é substituição do humano. Na verdade, é realmente trabalhando ali em parceria para ganho de eficiência, né? Para ganho de eficiência, porque às vezes quando a gente senta para conversar sobre o assunto, sempre pensa-se assim. Então a IA vai substituir o humano, a gente vai ter, né? A gente vai ter ali um ganho de redução de pessoal. Não é isso.
Na verdade, ela vai gerar para a gente velocidade, ela vai gerar para a gente. É importantíssimo entender, né? Que ela vai ter ali para a gente, ela vai tirar do nosso caminho tudo aquilo que é repetitivo, burocrático, né, que requer ali um braço humano que não seria necessário, porque o passo a passo, a entrega do vídeo, tudo isso pode ser feito pela própria IA. Então, eu pego e tenho ali um atendimento mais consultivo e especializado para aquilo que eu não consigo fazer o atendimento com IA. Então, precisa ter muita clareza para trazer essa visão para a diretoria, né? E entender que a gente precisa acompanhar o mercado, porque senão a gente deixa de ser relevante. Né? Isso é extremamente importante. E é um ponto importante também que você traz, né, Erika? Não é sobre substituição de força humana, é maximização, porque eu deixo o operador disponível para atender quem de fato precisa, né? E quem quer, muitas vezes. Eu gosto sempre de fazer uma analogia, quem já falou comigo, eu até peço perdão, porque eu vou fazer a mesma analogia do banco, né? Se a gente falasse há 50 anos atrás, né, para os nossos pais e avós, nossa, tá chegando um negócio chamado caixa eletrônico no banco. Acho que ninguém ia querer passar ali, botar sua senha numa máquina e sacar o dinheiro dali, né? Imagina como que deve ter sido essa quebra disruptiva de, meu, mas e aquela fila do banco, meu? Como é que eu faço, né? Nem sei, eu vou botar meu cartão ali, eu tenho medo. E aí, de repente, você tem hoje ambas as opções que caminham de forma conjunta. Até uma preferência do próprio cliente em tentar se autoatender por primeiro, né? Nossa geração já vai para essa linha. Mas o banco nunca deixou de ter aquela fila do caixa para quando necessário. Então, aquele operador, aquele caixa, né, nessa persona, ele se especializou no atendimento humano e ele está disponível para atender quem de fato precisa. Enquanto isso, né, caso trazendo para o seu mundo aqui de negócio, quem nos ouve, o telespectador, tem essa possibilidade de tentar entregar essa tecnologia para autorresolver ali também o cliente, pô, sucesso. Porque nem todo mundo vai querer e tá tudo bem. Então a gente vai, como eu disse, maximizar o ganho também com as pessoas ali no front. E aí fica já ah, a bola levantada aí, se alguém quiser também comentar, contrapor aqui no chat, pode mandar, a gente lê, a gente troca uma ideia, até. A ideia aqui é realmente ser um bate-papo participativo também com vocês, tá bom? Não só eu, Érica e Du. Fechou? Boa. Quer comentar alguma coisa, Du? Pode falar, meu irmão. Não, eu concordo super com a Erika nesse ponto. A gente. O que acontece? A IA, cada vez mais, ela está no nosso dia a dia para ela poder ser utilizada das melhores maneiras que a gente puderem. E é justamente sobre isso. Não é sobre trocar pessoas por inteligência artificial. Não é esse o caminho. Mas eu acho que é a gente pegar processos que a gente trabalha de forma manual ou até de forma burocrática no dia a dia, repetitiva e etc., e automatizar. E a gente deixa essas duas pessoas que trabalham com a gente fazendo os melhores dela. Pô. Eu tenho um exemplo muito claro que é a requisição de boleto. Putz, quantas vezes vocês já não tiveram atendimentos no suporte que alguém vai lá e pede para enviar uma nova Sim, via do boleto? São inúmeras vezes. A inúmeras. pessoa Uhum. que mandava esse boletinho, ela não precisa mais mandar. Hoje a IA consegue mandar para ela, não tem problema nenhum. E ela consegue começar a pensar em previsibilidades para não acontecer mais o problema do cara não ter o boleto, ou gerar uma inadimplência. Começa a atuar antes desse problema existir, porque o problema de fato ela resolveu falhar. Eu acho que é unir os dois mundos, é muito do caminho que vocês estão comentando. Show. E aí, já trazendo aqui, então, terceiro ponto, né? A IA decide sozinha ou o humano continua obrigatório? Eu juro que não foi combinado, tá, pessoal? Assim, mas tá vindo bastante de encontro, porque eu acho que esse é o tema realmente que todo mundo vem discutindo, né? E aí, Érica, já também trazendo de novo você aqui para trocar uma ideia com a gente. A gente sabe que boa parte do mercado aposta na IA para redução de custo no atendimento, né? Ainda tem esse viés muito grande. Coloco a IA, reduz custo, porque na mentalidade ali, muitas vezes, do C-Level eu vou reduzir tantos por cento ali do quadro operacional, como a gente falou, né? Enfim. É, dado que o público da Fortes é contador, gestor fiscal, a gente sabe que é um modelo de negócio bastante diferente, né? Como que vocês decidem fazer esse turn on, turn off ali da IA e até onde que de fato ela pode ajudar de forma autônoma, né? Ou a partir de que momento a IA passa ou o atendimento passa a exigir um humano? Você pudesse trazer um pouco para gente esse paralelo? Hoje, o sistema que a gente tem é um sistema extremamente robusto. Tojo e Eduardo, a gente tem mais de 3 mil telas, para vocês terem ideia, porque são muitos processos, né? Então, é totalmente fora de cogitação alguém conhecer todos os caminhos, né? De tudo que acontece dentro
de tudo que pode fazer dentro do nosso sistema. Então, a IA, ela ajuda quando essa é esse tipo de orientação. Ah, como tirar esse relatório? Como fazer o fechamento de uma folha? Como enviar um movimento para o E-Social? Então, tudo que é dúvida repetitiva, que depende ali de um processo que é quase um treinamento, entrega de um passo a passo, uma coisa que é muito, né, simples ali do dia a dia, mas que a gente sabe que acontece porque o sistema ele é grande. Eu vou dar um exemplo no pessoal. Você não faz envio de 13º, folha de 13º todo mês. Você faz só no final do ano. Então, acontece do cliente esquecer. Olha, eu estou fazendo aqui, deu problema no envio da folha do 13º, me explica se eu estou fazendo do jeito certo. E aí é um tipo de sazonalidade que a gente tem, que a gente atenderia 100% com a mão humana, né, com o braço humano, antes da IA, né? E isso aumenta durante o 13º em torno de 22% a 25% do nosso volume de atendimento mensal. Então, a IA, ela consegue passar tudo isso, ela consegue dizer, ó, vá lá em movimentos, é social e tudo mais, e passa todo o caminho, né? Dependendo da curadoria que a gente está fazendo, dos conteúdos que a gente está colocando e alimentando, porque a gente limita ela para entregar realmente as orientações do sistema da Fortes, nenhum tipo de legislação externa. E aí vai passar para o atendimento consultivo, para o técnico, aquilo que é muito mais complicado, que gera mais valor, né? Entregar o batimento de uma conciliação, que é uma diferença de saldos e tudo, isso vai ser realmente visto entre um atendimento consultivo, que é necessário um especialista, tem muito tempo de estudo e preparação para conseguir ajudar o cliente a fazer isso. Mas tudo aquilo que for relacionado a uma dúvida burocrática, instrução, né, bem colocado, instrução do sistema, isso aí a entrega para a gente muito fácil, tá? A gente já tem alguns cases aí usando a Núbia, né? A IA da ANEL, e é muito interessante que é uma questão de comportamento, né? Como é que o cliente vai usando. Inclusive, tem um case muito bacana que a minha analista de qualidade, que a Lorena entregou para mim, que foi um cliente que perguntou até para a IA assim: como é que eu vou explicar isso para o meu contador? E a IA foi lá e explicou para ele, né? A Núbia foi lá e explicou se você vai falar isso e isso para o seu contador. E não foi necessário o atendimento humano porque era uma instrução, né, de como fazer dentro do Sim. sistema. E aí, encerrado com sucesso, então a nossa mão, o nosso braço humano fica muito mais ali ocupado com questões mais nobres, né, demandas mais complexas que o cliente precisa passar por um processo mais burocrático de atendimento. Boa, a Erika comentou aqui da Núbia, né? Eu acho que só trazendo uma legenda aí para quem nos ouve pela primeira vez, a Núbia é a nossa IA, tá? É o nome de uma pessoa também, né? Mas não é assistente pessoa, é assistente IA ANEL, que ajuda ali a Fortes, tá? Acho que é legal trazer também esse paralelo. Massa. Ô, Du, meu irmão, para você essa pergunta aqui tá maravilhosa. Eu nem vou incrementar nada, cara. Padronizar processo ou confiar no bom senso da equipe? Olha, eu vou responder essa pergunta, mas o Eduardo, de 3 anos atrás, ficaria bravo com a minha resposta, tá? Eu sempre trabalhei como comercial e trabalhei sempre em operação de CS. Mas como comercial dentro de CS, meu papel sempre foi questionar processos, entender se eles estavam funcionando. Esse é um modo bonito de falar que eu era um rebelde dentro das operações. Hoje em dia, conforme eu estou aprendendo e entendendo um pouco mais sobre esse mundo, eu entendo muito que o processo e o bom senso, eles caminham lado a lado, tá? Não é uma disputa. Quem vence é processo ou é bom senso? É um mix. Eu acho que um bom processo bem desenhado, ele potencializa boas pessoas, tá? Bons profissionais. E eu acho que é justamente isso que a IA consegue ajudar a gente no dia a dia. Do tipo, hoje, como gestor de área, e se você está começando agora a mexer com IA e etc., o seu primeiro passo, pelo menos foi o meu primeiro, me ajudou muito, é você conseguir desenhar, escrever tudo que você faz no dia a dia. Tudo, tudo, tudo. Desde das coisas mais simples às coisas mais complexas. E você não precisa escrever tudo por completo. Você pode ir entendendo e complementando aos poucos. Depois que você entende tudo que você faz, você vai começar a perceber que tem coisas que se repetem ao longo dos meses, dias e etc. O exemplo da Erika é muito bom. No caso de você puxar o 13º uma vez por ano, no caso. Todo ano essa atividade acontece. Então você tem um histórico de dados ali que te comprovam que isso vai acontecer de novo o ano que vem, provavelmente. Isso tudo que já acontece com frequência, você tem a maior possibilidade de automação e usar IA no dia a dia. O que sobrar desse bolo, você utiliza os melhores especialistas do seu time para cuidar disso. Porque aí você vai conseguir trazer para o seu cliente
a experiência. E cada vez mais experiência é o que vale em qualquer mercado que a gente tenha. Antigamente, eu fiz publicidade, sou formado em publicidade. A gente aprendia na faculdade os 4 P's da comunicação: praça, preço, produto e promoção. Antigamente, esses 4 P's valiam muito quando você ia decidir algo. Putz, eu vou comprar um carro, um custa 58, o outro custa 55. Como eu vou comprar? Pô, mais barato, porque eram muito parecidas as tecnologias do que a gente atuava no dia a dia. Hoje em dia, o que vale muito mais é a experiência. Se vocês se atentarem, você vai ver uma propaganda da Jeep, por exemplo. A propaganda está muito mais no que você pode fazer para o seu Jeep, que montanha que você vai subir, que acampamento que você vai fazer, do que de Verdade. fato as tecnologias que um Compass tem, por exemplo. Sim. Porque eles estão vendendo experiência, porque o produto ele vai ficando cada vez mais parecido. E aí, quando você está vendendo experiência no seu mercado, aí só o humano vai conseguir ter aquele feeling de conseguir fazer aquele algo a mais. A IA cuida do processo automatizado repetitivo. Deixa com ela isso. Ela faz e cuida de uma maneira muito boa, aliás, porque ela tem que pensar menos para fazer isso. Mas quando você quer oferecer experiência, você tira da frente todos os problemas repetitivos da mão do seu especialista de negócio e você deixa com ele só a experiência do cliente, que no final das contas vai ser o que importa para vocês e vocês vão conseguir conquistar mercado com isso. Então, acho que respondendo de forma prática, sem enrolar aqui, é um mix, tá? É um bom processo, isso você tem que ter, e muito focado em A, esse bom processo, mas o bom senso da equipe cada vez mais importa no dia a dia, porque eles são os especialistas que estão fazendo aquilo na ponta. E se eles têm o feeling que a gente está indo para o caminho A, mas deveria ir para o B, putz, a opinião dele vale tanto quanto a da IA no dia a dia. Então vocês têm que conseguir entender como que vocês fazem um mix dos dois. No meu caso, falando para vocês, eu tô na ANEL há 2 meses, completo essa semana 2 meses. Na minha cabeça é muito mais fácil criar primeiro o processo para depois conseguir potencializar essas boas pessoas. Mas foi a forma que eu encontrei para conseguir entender e fazer tudo isso. Pode ser que existam outras, mas como velocidade, igual a gente falou nos tópicos atrás, é a palavra do momento, putz, não Sim. importa como você começa, só começa. Uma hora vai dar bom. É isso. R mais R rápido, né? Mas de qualquer forma, não pare ali, né? Comece e vamos. Boa. E aí agora é a sua hora, telespectador, de participar de mais uma enquete com a gente. Bota na tela aí, time, por favor. Segunda enquete. Como que a sua operação de atendimento está lidando com a governança e o uso da tecnologia da IA, né? De forma geral, hoje. Então, a equipe já usa IA, o GPT, Gemini, o Claude, por conta própria, para agilizar o processo, mas não temos nada regulamentado interno de segurança, o time não olha. Ou queremos implementar a IA para reduzir custo, mas travamos no medo de expor dados sensíveis, como a gente também já tratou aqui. Só utilizamos a IA homologada e integrada à plataforma de atendimento, que garante a segurança dos dados, ou ainda não utilizamos a IA e não, nem temos previsão no curto e médio prazo. Votem aí, eu já tenho o meu voto. Aqui na Neo a gente já usa, já tudo muito bem homologado, inclusive a gente usa aqui no modelo também de cowork bem legal aí, que a gente pode ver o que os nossos amiguinhos estão fazendo até para também ganhar tempo do nosso lado. Enquanto o pessoal vai votando, já vou abrindo aqui o próximo tema, para a gente já conversar. E aí eu acho que agora eu vou trocar um pouco a ordem. Vou começar com o Eduardo, se você me permite, tá, Erika? Pô, já saiu o resultado aqui. Então deixa eu voltar aqui então para o resultado. Acho que quem ganhou foi não utilizamos a IA ainda e nem tem previsão de implementação no curto prazo. Então já fica aí o feedback. Obrigado, time. Caso vocês tenham dúvida também, queiram depois bater um papo com a gente, estamos à disposição, tá? Não só eu, Edu, time Nel, Érica da Fortes, para mais trocas. É, Orçamento de risco ou orçamento de experiência? Cara, que difícil, nessa conta aqui, quem vence? E aí, o Du, indo para uma parte prática aí do negócio, né? Eu gosto sempre de deixar esse modelo aí. Se cai na mesa de um diretor de atendimento, né? Você virou, tem essa cadeira agora e você está querendo começar a estruturar essa área com governança, tá? E aí, teu par te pede um único conselho, cara. Qual conselho você daria ali para para esse diretor ou para esse seu par, para você conseguir ter essa IA com governança com bastante cuidado aí? Não, perfeito. Eu acho que volta muito para aquele ponto da pergunta anterior.
eu acho que está muito alinhado ao processo. Então, se vale o conselho, não começa decidindo qualquer tecnologia, quem são as pessoas, o que vai acontecer no dia a dia. Começa desenhando o processo. Pega um papelzinho, pega a lousa, escreve e desenha. Depois você vai conseguir entender quais ferramentas vão te ajudar em cada um desses pontos. Então, primeiro passo, desenha o processo. Porque pode ser que você use A, que é o que a gente espera que vocês façam, e até o mercado espera que vocês façam isso também, porque, enfim, é uma tecnologia que está vindo para ajudar muito no nosso dia a dia, mas pode ser que você não use em alguns pontos. Só que o processo ele sempre continua igual, independente se vai ser um humano ou uma máquina que vai fazer aquilo. Então, na minha cabeça, funciona muito pensar que a IA é um funcionário do meu time. Putz, eu tenho no meu time a Fran, o Henrique, o Bruno, a Carol, aliás, todos aqui dando um oi para todo mundo, aliás. Mas eu também tenho o Cláudio no meu time. Ele é mais um fator ali que pode me ajudar. Vejam bem comigo, se não existisse o cloud, poderia existir outra pessoa, poderiam ter dois estagiários fazendo talvez o que ele está fazendo hoje. Mas o processo continua o mesmo, as minhas entregas continuam as mesmas. Então, o principal ponto e conselho é desenha o processo. Depois você vai entender, isso aqui um humano pode fazer, isso aqui a IA pode me ajudar, isso aqui, enfim, você vai conseguir destrinchar o todo depois disso. Acho que fica mais fácil desse caminho. Boa, legal. E aí, Edu, vou emendar uma bônus aqui para você, tá? E aí depois eu faço uma para Érica também. É, cara, e o que que você enxerga de risco, por exemplo, um perigo para usar uma IA pública? A gente sabe que hoje, falando aqui de Neo, a gente já tem o nosso modelo de IA, mas que a gente não tivesse, tá? Que cada um pudesse usar uma IA diferente. Sei lá, eu peguei afinidade com o Gemini, como você comentou, a Fran tá usando o Claude, a Carol tá usando o ChatGPT. O que que você enxerga de risco, até na forma como as IAs entregam, tá? Porque também, como a gente já conversou, e eu quero que você traga essa conversa para cá, cada IA tem a sua especialidade. Então, como que eu consigo, pô, quero colocar, mas eu não sei nem por onde começar. Como que eu consigo entender qual melhor se adapta ao modelo que eu preciso entregar depois de desenhar o processo? Ajuda a gente aí. Não, perfeito. Eu acho que assim, o primeiro ponto que vocês têm que ter, as IAs mais populares, né, o ChatGPT, o Claude, etc., que é o que a gente usa no dia a dia como um todo, a grande massa, elas são, e eu aprendi com o meu diretor recentemente, probabilísticas. Então, independente se ela sabe a resposta ou não, ela sempre vai te dar uma resposta. E pode ser que ela chegue o mais perto da resposta correta, mas pode ser que isso não seja a resposta correta. Então, o primeiro ponto é, independente do que a IA está fazendo, seja lá qual for a ferramenta dela, ou o uso dela, você precisa fazer uma validação. Um humano precisa fazer uma validação. E aí você pode fazer uma validação de números, pode pegar o Excel e bater se ela está respondendo igual. E ensinar ela a fazer de maneira correta. Então, e aí, linkando ao ponto da segurança da informação, eu acho que isso dá para fazer uma analogia, vou tentar puxar mais ou menos com caixa eletrônico, pensando aqui. Mas eu não sei quem é da época dos cartões de crédito, porque hoje em dia a gente só usa o Apple Pay, etc. Mas a gente usava cartões de crédito físico. E toda vez que você trocava de cartão, o ideal é que você picotasse o cartão e depois jogasse no lixo, porque qualquer um podia pegar seu cartão e ver suas informações. Eu acho que aqui, quando a gente fala de IA, é muito parecido com isso. Veja bem, você não sabe direito o que a IA está tratando dos seus dados, principalmente essas IAs públicas, como o GPT, por exemplo, que qualquer um pode ter acesso. Então pensa da maneira do tipo, cara, será que eu deveria de fato compartilhar essa informação? Ou eu posso compartilhar fragmentos da informação que me ajudem a chegar no mesmo resultado, mas eu não dei o contexto todo, até você ter uma governança de fato daquilo. E aí, como exemplo, você pode colocar subagentes para fazer continhas básicas de Excel, do tipo, putz, vamos calcular o comissionamento dos vendedores. Não tem problema nenhum, eu posso colocar ali para calcular os comissionamentos. Só que o valor de quanto eu vou pagar sobre aquilo, ou para quem vai, etc., putz, isso é uma informação sigilosa e sensível. Então, talvez eu não devesse compartilhar. Então, eu compartilho fragmentos disso. E aí, uma outra dica também que vale, eu acho que antigamente, quando a gente falava de segurança da informação, ficava muito retido no mundo da advocacia, obviamente, pelo direito, da LGPD e etc., e ficava muito em quem atuou ou estudou sistemas, TI, como faculdade. Ficava muito preso nesse mundo. Hoje, tecnologia, segurança da informação, ela está linkada com todas as áreas. Todas as áreas têm acesso às IAs. Então, se vale o conselho também, busquem se especializar em LGPD. Tem um curso chamado Hacker Rangers, que ensina muito o que você deve compartilhar, o que são dados sensíveis, o que não são. É bem legal de fazer. Existem pós-graduações, tem uma muito legal da FGV,
que é justamente sobre o direito de LGPD. Assim, eu acho que a gente tem que buscar conhecimento para conseguir ter a noção do que compartilhar ou não. Enquanto a gente busca esse conhecimento, fragmenta o máximo que você puder para esse fragmento de informação que você está levando para lá não seja facilmente reconhecido que vai gerar algo para Fortes ou que vai gerar algo para a Anel. Trabalha mais no genérico. E aí, óbvio, se você puder contratar uma ferramenta que te traga toda essa segurança de dados, de LGPD, jurídica e etc., para trabalhar IA no seu negócio, aí é o mais aconselhável. Porque, ao mesmo tempo que vocês estão aprendendo com a IA, existem empresas, e aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, que é o caso da Mel, que a gente é especialista nisso. É aquela dicotomia, por dizer, eu posso fazer dentro de casa e tomar mais tempo, ou eu posso contratar um especialista de mercado que vai fazer muito mais rápido, eu tenho uma segurança jurídica nisso, e eu não fico mais preocupado com o ponto, putz, será que eu estou fazendo ou não? Não, está protegido por contrato, a empresa é especialista nisso, existem várias auditorias, enfim, inúmeras coisas que você pode tomar como ideia aí para alavancar o seu negócio com IA. Show, Du. Obrigado demais. Érica, para você, pensando nos próximos 12 meses aí de Fortes, qual você acredita ser a mudança regulatória, né? A gente sabe que o Brasil tem bastante disso também, né? Ou de mercado que mais te preocupa, né? Com esse atendimento na operação. Vou começar com essa, depois eu vou lançar uma segunda aqui que eu lembrei, mas vamos começar por essa. O que que você diria aí? Por essa, a gente, como eu já falei, a gente está no mercado contábil, né? Então não tem mudança mais preocupante do que a própria reforma tributária. Ela traz um impacto enorme, gigantesco para a nossa operação, porque tem um processo de adequação do próprio software, né? Das próprias ferramentas da Fortes, assim como um processo de treinamento do time, né? Para que eles se tornem especialistas em algo que está em constante mudança. Então, a gente meio que está sempre ligado ali a tudo relacionado ao governo, às mudanças, né? Semana passada a gente teve uma mudança bem sensível que foi do consignado. Então, tudo relacionado ao E-Social, reforma tributária, forma de tributos, né? Tudo que é legislação, ele vai ter um impacto muito forte para a gente. E eu acho que nesse momento é essa legislação relacionada à reforma tributária e fiscal, notas fiscais, tá? Que também está em processo de mudança. Legal. E aí, Érica, bom, você já trouxe aqui, então vou me aproveitar que você já trouxe que usa a Nubia, né? Nossa IA, certo? Aí na Fortes. Sim. É, E aí, deixa eu aproveitar aqui e te fazer uma pergunta bônus. É, Como que foi esse processo de curadoria? Você que está desde o começo do projeto com a gente aí, tanto para ensinar a IA do que ela pode ou não fazer, né? Visto como a gente já falou, né? Que ela pega dados sensíveis de clientes, até onde ela pode ir, e olhando num viés de operação. Se a operação sentiu que de fato a vida facilitou, se eles começaram a entender que o que chegou para ele está muito mais filtrado, é, como que o time reagiu, né? Depois de ter a IA aí como um assistente de fato ajudando. Comenta um pouquinho pra gente. A gente ainda está nesse processo de curadoria, Lucas. Não está finalizado, né? A gente começou em março, né? Ali no metade de março. E o que que acontece, né? A gente tem duas questões. A interna, que é o nosso técnico entender que a IA não vai substituir o trabalho dele e aceitar isso, né? A gente começou com a Nube Sugere, que quem tá aqui não conhece, gente, ela fica na tela do atendimento, sugere ali respostas baseadas na base de conhecimento que a gente está alimentando dentro da NEL para o cliente, né? Mas ali o técnico ainda faz uma curadoria, ainda faz um acompanhamento dessa resposta. E depois é que a gente seguiu com a implementação direto, né, no primeiro atendimento, né? Nesse processo do primeiro atendimento. Então, a gente tem essa persona interna, né? Que aí foi todo um processo, ainda é um processo de eles entenderem que isso acontece por conta de uma mudança de mercado, por conta de uma necessidade de um assistente que responda tudo aquilo que é repetitivo, que é, né, maçante, para que chegue para eles esse atendimento mais complexo, né? Mais complicado, para que eles consigam fazer esse atendimento consultivo. E também tem uma outra coisa, né, que é externa, que é a nossa persona cliente. Então, a gente teve aí um impacto bem significativo dos nossos clientes,
A Fortes, ela tem uma cartela de clientes, né, de clientes muito antigos com a gente. A Fortes tem 36 anos no mercado e a gente tem cliente que está com a gente há 28, há 30, há 32 anos. Então, uma mudança dessa, ela traz ali uma preocupação para o cliente, né, de como vai ser esse atendimento, se ele não vai ter mais o atendimento humano. A gente super entendeu, acolheu e tentou fazer um processo de orientação para o nosso cliente, né? Então, a gente já tem uma certa adesão de uma parcela dos usuários da Fortes, mas ainda tem uma parcela significativa que não aceita esse atendimento, e é como a gente falou no começo desse momento, né? Alguns vão aceitar mesmo, outros não vão aceitar, e tá tudo bem, né? Tem gente que ainda vai no banco, né? Não usa É nenhum isso. aplicativo, nem o caixa eletrônico. Isso mesmo. Então, esse processo ele caminha com muita empatia e cordialidade com as duas personas, né? A persona interna e a persona externa, e precisa ser assim, porque é uma mudança de cultura, né? Principalmente a Fortes, ela tem como valor o sucesso do nosso cliente, estar próximo, né? Entender o que está acontecendo. Então a gente tem essa preocupação de fazer isso da forma mais cordial e empática possível. Nosso time de CS entrou em campo, viu, Eduardo, aí com os nossos Olha que clientes, legal. explicando o que era a nossa IA, explicando, né, esse novo momento da Fortes, para gerar cada vez mais uma sensibilidade. Durante esse processo, a gente fez um negócio muito legal, que foi conduzido pela Lorena, que é a nossa analista, né? Que foi o teste em um evento aberto, né? A gente faz eventos ali de alinhamento com os nossos clientes e a gente fez um teste da IA para que eles dessem feedback ali ao vivo para a gente de como é que ela estava, como é que era o treinamento, se ela estava atendendo. Então, a gente tem passado por todo esse processo aí de curadoria, acompanhamento, né? Mas ainda não está finalizado, não. Ainda estamos em processo. Mas é isso, né, Erika? Constante mudança, não tem nem como. Quem dera eu e você já tivesse algo tão, assim, já finalizado, né? E cada vez mais a gente vai aprimorando, não tem como. Ainda mais com a legislação que a gente tem no Brasil. Fala aí, Du, você ia falar? Não, eu ia completar a Érica, porque é muito legal isso. Toda vez que a gente coloca uma IA do nosso dia a dia, e a gente, enfim, faz algumas substituições do atendimento humano, principalmente para os nossos clientes que são tão importantes para a gente, é muito legal ver esse cuidado que vocês tiveram de ir lá acompanhar a cooperação, ver se teve algum ruído, se achou legal, se não achou legal, porque no final das contas a gente está fazendo isso para eles, né? A gente está fazendo isso para os nossos clientes. Então, enfim, só achei super legal, Érica. Quero conversar mais com você depois sobre isso, tá? Surgiu umas Tá ideias aqui na bom, minha cabeça. combinado. Boa. Nós já saímos aqui com to-do, então. Bom, já indo para os finalmente aqui, tinha um último slide de despedida, mas a gente vai no Embromation aqui. Então, deixar a palavra, Érica, para você já fazer o seu encerramento. Gente, eu agradeço muito o convite, né? Eu estou sempre à disposição para conversar, para fazer bench, né? A gente trabalha em empresa de tecnologia, em atendimento, em CX, então a gente precisa estar sempre trocando, porque sempre existem insights quando a gente faz esses momentos, tá? Então, fico à disposição e agradeço muito o convite aí do time da NEL, tá? Boa. Du, se puder também. Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite. Achei super legal trocar com vocês. Caso alguém tenha mais interesse e quiser trocar mais sobre mim, procura no LinkedIn, sou Eduardo Pontoni, é o mesmo nome lá também. Eu tenho muito interesse nesse assunto de IA e tudo mais para o dia a dia. Então, precisando, me chamem, que eu quero trocar conversas também. Érica, eu já vou te dar um oi no WhatsApp, porque o seu WhatsApp eu já tenho aqui. É isso. Combinado. Boa. Aproveitando que a terceira enquete aí, a última, já subiu na tela. Então, se alguém quiser também conhecer mais sobre a ANEL, falar mais sobre a ANEL, ou trocar uma ideia aqui, sem compromisso, deixa aqui na enquete a votação. Depois a gente entra em contato. Se quiser falar comigo, com o Du, qualquer pessoa aqui, estamos à disposição. Érica, Du, meu, obrigado demais pelo tempo. Eu sei que é uma conversa super densa, né? Quando a gente fala de regulação, é um assunto complicado, mas ao mesmo tempo acho que foi bem prático, bem direto aí, zero enrolação. E para quem ficou até aqui também, legal, sempre falar, siga a Nel, LinkedIn, Instagram, YouTube, segue a gente também. Meu LinkedIn não apareceu aqui, mas depois se alguém tiver interesse eu passo, tá bom? É,
E a gente envia por e-mail, salvo engano, que vocês fizeram na inscrição também, o link desse Talks, tá bom? Para vocês poderem replicar com o time. Lembrando que o Talks ele acontece todas as quartas-feiras, das 4 às 5 horas, beleza? Gente, obrigado. É isso por hoje. A gente se vê no próximo. Até lá. Um abraço. Até, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado.